Aproveitando a crise da pandemia, muitos agentes públicos e privados, empresários, governantes, prefeitos, governadores, etc., estão metendo mão no dinheiro público. O Ministério Público Federal, a Polícia Federal, desde junho, estão investigando as absurdidades por parte desses agentes públicos em conluio, como sempre, com empresários inescrupulosos. O Congresso Nacional aprovou em maio o chamado orçamento de guerra, liberando os prefeitos, os governadores e a presidência da República, de cumprir a regra de ouro, ou seja, tem que haver licitação para efetivação de contratos entre os agentes públicos e os agentes privados, etc. Isso está liberado até 31 de dezembro deste ano e começou a estourar uma série de escândalos. O governador de Santa Catarina foi afastado por um tribunal de justiça especial do seu estado, neste caso em relação a um outro fato, mas ele sofre já um processo de impeachment na Assembleia Legislativa do Estado. O mesmo ocorreu no Rio de Janeiro. O governador encontra-se afastado, entre outras coisas, por conta desses desvios de recursos que deveriam atender socorro à pandemia. Ele também sofre um processo de impeachment e está afastado da cadeira de governador. A partir de junho, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal vem realizando uma série de investigações e operações que já fez buscas e apreensão na residência do governador do Pará. Em São Paulo, da mesma forma, o governador de São Paulo sofre investigações. E aqui na Bahia? Em março de 2019, foi assinado o protocolo de intenções e logo depois aprovado o estatuto desse consórcio Nordeste, presidido pelo governador do estado da Bahia, Rui Costa, do PT. Quando falamos do PT, temos que ficar com a mão no bolso, segurar o bolso, tem que segurar o bolso. Pois bem, esse governador, Rui Costa, presidente do consórcio Nordeste, ele liderou a compra de respiradores de uma empresa fantasma. E veja, pasmem, em abril, ao assinar o contrato, isso sem passar porque não precisava aprovação da Assembleia nem nada, em nome dos 9 estados, ele fez uma compra no valor de quase 50 milhões de reais, verba pública, uma empresa que simplesmente nunca trabalhou com venda de respiradores. Lembra muito aquele episódio da compra de 2 ferryboats aqui para Salvador, liderado essa compra pelo senador Otto Alencar, eleito depois senador, hoje é senador da República, Otto Alencar, no governo de Jacques Wagner, lá em Portugal. Quer dizer, a Bahia tomou dinheiro emprestado no Banco do Brasil, 18 milhões de euros, e adquiriu 2 ferryboats. Eu estava em Lisboa, fui investigar o caso, estive lá na sede dessa empresa, que supostamente a empresa vende, tem know-how para vender ferryboat, navios, etc. E a empresa, na verdade, não existia, funcionava num salão de cabeleireiro, lá na periferia de Lisboa, num outro município, num outro concelho chamado Amadora. O governo do estado da Bahia pagou 18 milhões de euros à época, porque essa empresa ganhou a licitação de uma forma totalmente descabida. Mas vamos voltar ao caso da pandemia. O governador Rui Costa adiantou o pagamento de 48 milhões de reais a uma empresa que simplesmente não existia, quer dizer, não tem know-how para isso. Os estados tiveram que se cotizar, esses 9 estados, inclusive um deles, Alagoas, desde setembro acionou a justiça para tentar rever os cerca de 5 milhões que teria adiantado ao presidente do consórcio, Rui Costa. Os respiradores não foram entregues, a Bahia tinha direito a 30 respiradores, era para ser entregue até meados de abril, não foi entregue. E quando o governo da Bahia soube das investigações do Ministério Público e da Polícia Federal, entrou com uma ação contra a empresa que teria, empresa aqui na Bahia ou aqui no Brasil, que teria
vendido esses respiradores, como uma forma de fazer uma cortina de fumaça. Inclusive alguns agentes dessa empresa foram presos. Em depoimento à Polícia Federal, a própria presidente da empresa disse que quem negociou tudo foi o secretário do governo, o Rui Costa. 99% das negociações foram feitas por ele, tanto assim que ele pediu demissão quando o escândalo estourou. É interessante ver o comportamento da mídia. Eu costumo dizer aos meus alunos, não existe mais jornalismo político aqui na Bahia. Há muito tempo aqui na Bahia. Existe um problema sério. De acordo com o estatuto do consórcio, o mandato do presidente é de 1 ano, podendo ser reeleito para um mandato de mais 1 ano. Ele assumiu a presidência em março de 2019 e ficou até agora, meados de setembro deste ano, como presidente. De duas uma, ou renovaram o mandato dele a partir de março deste ano, ele continuou na presidência liderando essas compras, compras irregulares, em que todos esses estados sofreram consequências, esses 9 estados, estados empobrecidos. Quando surgiu a notícia de que pressões devido às investigações levaram ele a renunciar, ele veio com a desculpa, ou com um argumento, contra-argumento, de que não se tratava disso, não eram essas investigações. Inclusive um desses sites que diz que checa fatos, um site chamado Lupa, que é da revista Piauí, que é publicado também pela Folha de São Paulo, na checagem para saber se isso era fake ou era fato, a pessoa que fez a checagem comeu bola, engoliu bola. Você pode olhar lá. Ele nega que o governador estaria renunciando por conta das pressões das investigações, e reproduz uma nota do Consórcio Nordeste dizendo que o mandato do governador seria até dezembro de 2020. Isso foi antes dele ser substituído, Rui Costa ser substituído na presidência, agora a partir de setembro, final de setembro, pelo governador do Piauí, que também é do PT, é agora o novo presidente. Então não se explicou se o mandato dele foi estendido, se de fato se ele ia ficar até dezembro de 2020, por que ele foi substituído agora em setembro. Fica por isso mesmo. Há vários agentes públicos envolvidos nessa malversação de recursos públicos federais, por isso estão sendo investigados pela Polícia Federal. O prefeito de Recife, que é ligado ao PSB, Partido Socialista Brasileiro, ele tentou inclusive censurar um blog, já que a grande imprensa de Pernambuco, não faz o seu trabalho. Uma blogueira, lá de Recife, começou a noticiar, a Noélia Brito, começou a noticiar essa malversação de recursos públicos, porque Pernambuco é um dos estados que faz oposição ao governo federal, tanto o governo do estado quanto o prefeito de Recife, é um dos estados mais envolvidos com essa malversação de recursos da pandemia. Mas na Bahia parece que há uma espécie de acordo tácito. A Procuradoria-Geral do Estado, que em vez de trabalhar na defesa dos interesses públicos, trabalha na defesa dos interesses do governador, o silêncio da mídia. Esse caso nós só tomamos conhecimento porque a TV Bahia, que é ligada afiliada à Rede Globo e que é ligada também ao prefeito de Salvador, foi quem noticiou, noticiou, mas não deu prosseguimento, a essas investigações. Como é que está a situação do governador Rui Costa, que inclusive tem 5 candidatos a prefeito em Salvador? Quando é que essas investigações vão chegar aqui nos agentes públicos da Bahia? 48 milhões em um caso e 7 milhões em outro, liderado por Rui Costa, Ele diz que agora não quer mais os respiradores, o que ele quer é o dinheiro. A empresa já disse que não vai devolver, ela entrega os respiradores. Isso 6 meses depois, que deveria chegar em abril. Disse que entrega os respiradores, mas que não vai devolver o dinheiro. Inclusive, o próprio escritório de advocacia que o governo do estado da Bahia contratou nos Estados Unidos, portanto, gastando mais dinheiro, ele virou de lado. O escritório de advocacia que deveria defender os interesses dos baianos a partir de contrato feito
de assessoria do governo do estado, né? A última notícia é que esse escritório de advocacia, baseado nos Estados Unidos, né, mudou de lado e está defendendo a empresas que supostamente teria malfadado os recursos do estado da Bahia e do consórcio Nordeste. Então essa fraude precisa ser apurada, atribuindo a responsabilidade ao presidente do consórcio Nordeste, que é o governador da Bahia, Rui Costa. O fato concreto é que o estado de Alagoas, né, acionou a justiça querendo a devolução no dinheiro, 5 milhões, que os alagoanos teriam contribuído. Não seria o caso da Assembleia Legislativa ter um pouco de vergonha na cara e mandar apurar, abrir uma comissão de inquérito no âmbito da Assembleia Legislativa? Quando é que vai acabar a conivência da Procuradoria-Geral do Estado da Bahia em relação ao chefe do Poder Executivo, né? O Ministério Público do Estado da Bahia, que também está na ação ao lado do Ministério Público Federal, né, precisaria ser mais incisivo. Né? Vai acabar a pandemia e esse dinheiro vai para as calendas. Aqui não se trata de posição política partidária. Mas imagine se uma investigação dessa tivesse como alvo o presidente Jair Bolsonaro, pintado como um verdadeiro demônio. Recurso seu, recurso meu, que aproveitando a crise da pandemia, esses agentes, como sempre na história do Brasil, né, se locupletam, né, enche as burras no seu bolso, né, e sai de bom. Né? Como diria Stanislau Ponte Preta, porque somente eles têm que se locupletar. Ou instaure-se a moralidade, ou nos locupletemos todos.